Imagine dois tipos de pessoas. A primeira acorda quando quer, faz o que quer, assiste o que dá na telha. Parece livre, né? A segunda acorda às 5 da manhã, vai treinar, tem uma rotina rígida. Ela parece presa, certo? Mas olha, a primeira talvez esteja frustrada, deprimida, morando na casa dos pais, enquanto a segunda tem liberdade financeira, tem estrutura para viver sozinho, tem viagens, liberdade para viajar em qualquer lugar do mundo. Perceba, talvez uma seja frustrada, enquanto a outra alcança e vive os seus sonhos. Por que isso acontece? Acontece porque a segunda pessoa descobriu que o segredo está na disciplina. A disciplina é a liberdade. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo de hoje. Então preste bem atenção e fica aqui comigo até o final do vídeo. Eu quero falar com você agora sobre o paradoxo da liberdade. Por que fazer o que quer, quando quer, não é liberdade, é estar preso. E fazer o que muitas vezes a gente não tem vontade, mas é necessário, é ser livre. Pensa comigo. Se você tem um sonho, não importa qual seja, você vai precisar em algum momento dessa trajetória, para alcançar esse sonho, fazer coisas que você não tem vontade de fazer. Só pelo fato de você ter essa consciência e conseguir agir, mesmo quando a sua mente diz, não, fica parado, fica no sofá, vai assistir um filme, você já está à frente de muita gente que se considera livre. Porque a liberdade tem a ver com você alcançar os objetivos que você tem de vida e fazer o que for necessário para alcançá-lo. Se você tem uma visão, eu quero ser livre financeiramente, mas para isso eu preciso talvez tomar uma decisão difícil, eu preciso iniciar um novo curso, abrir um negócio, daqui a pouco treinar, me desenvolver para um cargo melhor dentro da minha empresa. Quando você assume isso e toma essa decisão e age mesmo sem ter vontade, você está assumindo a responsabilidade, o papel na sua vida de sair do ponto A para o ponto B ou de romper esse ciclo que muitas vezes está aí te travando, está te deprimindo. E isso é liberdade, sabe? É poder fazer algo que é importante, que é necessário, mesmo quando não se tem vontade. Eu, por exemplo, vou para a academia há mais de 15 anos, mas é todos os dias que eu tenho vontade de sair de casa, ir lá, treinar, pegar o carro, me deslocar 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar? É óbvio que não. Não é todos os dias. Mas eu vou para a academia quase todos os dias. Quando eu não vou para a academia, eu treino em casa. Eu caminho, eu corro. Então, eu estou assumindo o quê? O que eu quero te falar com isso? Que eu sou uma pessoa livre. Porque mesmo quando a minha mente tenta me manter deitado no sofá, fazendo alguma outra coisa, talvez mais divertida do que ir para a academia, eu assumo a disciplina de dizer para mim mesmo, olha, eu vou para a academia porque eu sei que isso é importante para o meu corpo, para a minha saúde, para a minha mente. E se eu tiver com saúde, se eu tiver com disposição, qualquer que seja o sonho que eu tenho, certo? É muito mais fácil eu alcançar um sonho com saúde, com disposição, com energia, do que quando eu estou deprimido, sobrecarregado e estressado. Então, essa disciplina de fazer as coisas quando eu não tenho vontade de fazer é a minha liberdade, é a organização da minha própria liberdade. E é isso que eu quero que você entenda aqui. A gente precisa quebrar o mito de que disciplina é punição. Disciplina é ter a vida organizada, ter rotina, ser uma pessoa acima da média. Ter disciplina é ter liberdade para escolher fazer o que é necessário fazer em prol do nosso objetivo ou dos nossos grandes sonhos. Então, quando a gente entende que não é se punir, eu vou ter que ir para a academia, vou ter que ir lá sofrer, ou vou começar um curso novo,
então eu vou estar ali sofrendo, poderia estar assistindo Netflix, ter minha liberdade, comer o que eu quero, a hora que eu quero. A gente tem que entender que essa disciplina, essa rotina, ela não é uma punição, tem que inverter esse processo, tem que mudar essa crença que está aí difundida na sociedade, na nossa comunidade. Então, a disciplina, ela é importante para que a gente tenha, sim, ações feitas mesmo quando a gente não tem vontade de fazer. Porque essas ações feitas, elas levam nós mais próximas do nosso objetivo principal. E não importa exatamente qual é o seu objetivo, mas entenda que a rotina, a disciplina, abrir mão do que você gosta de fazer para fazer o que é necessário é a verdadeira liberdade. Porque depois que você alcança a liberdade financeira, que você tem uma família organizada, estruturada, que você tem saúde, você vai ter liberdade para fazer o que você quiser, quando quiser. E também para fazer o que é necessário. Porque fazer o que é necessário, mesmo quando você não quer, quando a sua mente diz, olha, vai fazer outra coisa, depois que você faz, é que nem ir para academia. Aí eu vou para academia, depois volto para casa e eu me sinto aliviado, eu me sinto forte, empoderado, porque eu consegui cumprir com aquela minha tarefa do dia. Eu consegui cumprir com a responsabilidade de cuidar de mim, da minha saúde. Isso é muito importante. Eu quero te falar agora sobre os 4 pilares da disciplina libertadora. O primeiro deles tem a ver com o propósito, tem a ver com o porquê. O porquê eu faço o que eu faço. O que me move? Isso é muito importante nesses 4 pilares, porque isso vai te dar base, vai te dar estrutura para você fazer, implantar uma rotina, uma disciplina no seu dia a dia e fazer mesmo quando você não tem vontade. Fazer porque é necessário. É necessário para você cumprir o seu porquê, o seu propósito, o porquê você faz o que você faz. E muitas vezes é com você esse porquê, mas muitas vezes esse porquê envolve outras pessoas. Você está fazendo por você, para sua família, então você está fazendo isso para mais gente. E o porquê, ele é a base de tudo. A base para te manter com disciplina, para te manter na rotina, mesmo quando você pensar em desistir. O segundo pilar é você implantar sistemas automáticos no seu dia a dia. Não fazer só quando você tem vontade ou só quando vem na sua mente. É que nem treinar. Você vai colocar na sua agenda de tal hora, e você tem isso reservado durante X dias da semana. Pode ser daqui a pouco 3 dias, pode ser todos os dias. Mas você vai ter isso muito bem definido. E aí você vai criando um hábito. Escovar os dentes, por exemplo. Eu escovo depois do café, depois do almoço e de noite. Por quê? Eu desenvolvi esse hábito, esse sistema automático no meu dia a dia. É importante cuidar da minha saúde bucal. Eu passo fio dental nos dentes, eu escovo eles, porque eu entendo que é importante a saúde bucal para que a gente tenha saúde como um todo. É ali onde está a maior parte das bactérias. Então, são sistemas. Ir para a academia, escovar os dentes, daqui a pouco dentro da empresa ter rotinas semanais, agendas, reuniões, programado. A gente vai programando isso, vai criando sistemas. Aí a gente sabe que quando tem um compromisso, a gente vai lá e faz, mesmo que naquele dia a nossa mente diga, olha, talvez você prefira ir na beira da praia, pegar um sol, tirar férias. Aí você sabe que você tem um porquê muito grande e você tem uma rotina, você tem disciplina. E aí você vai lá e faz mesmo com a sua mente tentando te puxar para uma outra atividade, talvez um filme, uma série. E o terceiro pilar, você vai criando recompensas para você. Essas recompensas são muito estratégicas, porque de tempos em tempos você pode, sei lá, pensa comigo,
A gente vai para academia a semana toda, tá na rotina, mas na sexta-feira de noite é o dia do livre para comer o que quiser, qualquer coisa que gosta, pode comer um X, uma pizza. Aqui na minha cidade eles chamam de X, em outras é Bauru. Então, a gente pode pensar que essas recompensas elas são importantes. Uma recompensa maior, por exemplo, uma férias, uma viagem importante, talvez um carro novo, talvez a construção de uma casa nova, talvez um relógio de alto valor, uma joia. É muito importante a gente ter essas recompensas para que o nosso sistema todo entenda que se a gente for disciplinado, organizados e a gente alcançar o que a gente definiu alcançar dentro da nossa sistemática, os nossos objetivos, a gente vai também ser recompensado por isso. Eu muitas vezes trabalho o dia todo, começo lá das 7 da manhã, vou para a academia, chega às 7 da noite, eu ligo a televisão, vou assistir meu jogo de futebol na quarta-feira, eu vou assistir um filme. Então isso também me dá uma tranquilidade de entender, tá, peraí, eu também estou me recompensando por eu ter essa disciplina de agir quando foi necessário durante o meu dia. Então, se recompense por ser disciplinado, por agir, por ter essa atitude de rotineira e essa atitude proativa, positiva em busca dos seus sonhos. E o quarto pilar, a disciplina ela não é rígida, ela é flexível, ela precisa ser flexível. Então, você, dentro do seu dia a dia, da sua semana, você precisa ter, como eu falei, esses momentos de escape. Então, da mesma forma que escovar os dentes é chato, a gente está ali com a escova, com o fio dental, daqui a pouco deitar no sofá e escutar uma boa música ou assistir um filme é prazeroso. Então, perceba que ser flexível, entender que, a maior parte do tempo talvez eu esteja aí na disciplina, na rotina, mas eu tenho que ter esse tempo livre, eu tenho que ser flexível também para não criar algo muito rígido. E para que a gente também não fique o tempo todo se culpando quando as coisas saírem um pouco do nosso padrão, do nosso plano, da nossa disciplina. Agora eu quero te falar sobre o método para você poder implantar essa disciplina no seu dia a dia. Se você é uma pessoa que não tem definido muito bem, por exemplo, horário de dormir, de acordar, de jantar, daqui a pouco de ir para uma atividade física, seja para academia, para uma atividade ao ar livre, comece definindo horários do seu dia. Qual é o horário que você vai dormir? Qual é o horário que você vai acordar? Qual é o horário que você vai jantar? Comece definindo pequenas ações durante o seu dia para que você consiga internalizar esse processo. Essas rotinas elas vão construindo uma sequência automática. Quando você chegar no domingo de noite, você vai planejar sua agenda da semana toda, você já vai ter uma linha do que você vai fazer durante a semana inteira, de manhã, de tarde e de noite. Então você vai criando hábitos, você vai criando rotinas, âncoras, para que se torne mais automático, assim como é escovar os dentes, por exemplo. Então, essa rotina, essa disciplina que você vai trazendo para você acaba se tornando parte de você. Ela começa a impregnar, ou melhor dito, entrar na sua identidade, no seu jeito de viver, de fazer, como as pessoas enxergam você e como você se enxerga. Então ela atua no nível de identidade, um nível profundo. Eu quero fazer um relato meu agora. Por muitos anos eu sonhei com liberdade financeira, com liberdade geográfica. E por muitos anos eu decidi agir de forma disciplinada, construindo os meus projetos, construindo a minha vida, para que eu tivesse liberdade financeira e liberdade geográfica. E eu trabalhei por muito tempo, praticamente todos os dias da semana. Eu tinha regras,
para eu ir dormir, para eu acordar, as reuniões que eu tinha no meu dia a dia, o que eu executava também estava sempre muito bem organizado. Eu organizava isso no domingo de noite. E por muito tempo eu fiquei focado nisso, com rotina, com disciplina. E eu entendi que fazer o que era necessário naquele momento poderia me levar para o meu grande sonho, meu grande objetivo. E quando eu cheguei lá, quando eu comecei a ter realmente essa liberdade financeira e geográfica, foi quando eu entendi a importância da disciplina para você ter liberdade. Eu me senti realmente livre a partir do momento que eu comecei a fazer algo que eu não estava muito afim de fazer, mas que era necessário para eu alcançar o meu objetivo. E quando eu alcancei ele, eu comecei a viver isso, eu comecei a ser recompensado. Mas tem uma coisa importante, nesse processo, eu tive que aprender a não me culpar quando eu saía, digamos assim, da rota. Quando eu muitas vezes procrastinava ou quando eu deixava para depois algo que precisava ser feito. Quando eu não tinha, de certa forma, disciplina. Então, vai ter momentos que isso vai acontecer. E é importante você não se culpar, você se acolher e você seguir esse processo firme e forte, porque é a consistência ao longo prazo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então isso tem a ver com assumir o controle da sua vida. E é exatamente sobre isso que eu gravei um vídeo aqui no meu canal. E eu vou estar indicando ele em algum lugar dessa tela aqui. Então clica e assista.